Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Meu nome é Aaron Miranda. Hoje nós vamos falar de nulidades no processo do trabalho. A temática de nulidades no processo do trabalho, ela segue a mesma doutrina do direito processual civil, que por sua vez está baseada na antiga doutrina francesa. E a doutrina francesa elucida que é importante termos em mente o princípio da pas nullitat sans griffe. Pas nullitat sans griffe, ou seja, não há nulidade se não houver prejuízo. Os artigos 794 a 798 da CLT, 794 a 798 da CLT, são precisos e pontuais nesse sentido. Ou seja, a parte que arguir eventual nulidade no processo do trabalho tem que demonstrar o efetivo prejuízo causado a ela em virtude dessa nulidade arguida. Caso contrário, pela instrumentalidade das formas, pela celeridade processual e pela economia, a eventual nulidade que não seja absoluta poderá ser prorrogada e validada no processo. Eu mencionei para vocês nulidades absolutas e nulidade relativa. O que é então uma nulidade absoluta? A nulidade absoluta é aquela que ocorre uma vez que a norma processual não é observada. Então, se você tem uma norma processual e essa norma não permite flexibilidade, não permite interpretação, e essa norma não é observada, quer pelo juiz, quer pelas partes, quer eventualmente até pelo terceiro, você terá justamente no processo a nulidade absoluta. Então, exemplo de uma nulidade absoluta. A ausência de citação. Ora, a ausência de citação gera nulidade absoluta no processo porque você não tem a composição correta do processo. Outro tipo de nulidade absoluta, uma sentença sem assinatura do juiz. Eventualmente, exemplo, o que já aconteceu em uma situação prática comigo. A sentença foi aos autos e, quando ela foi aos autos, o juiz não tinha assinado. Isso aconteceu por duas oportunidades. Uma vez no processo físico, o juiz esqueceu de assinar, então é um ato inexistente, tá? É uma nulidade absoluta. E um outro caso, no processo judicial eletrônico, na primeira versão, em que havia necessidade de assinar os documentos. Então o documento ficava no processo, mas sem assinatura do juiz. Então era um documento que não tinha validade jurídica alguma. E aí saiu o push do tribunal, ou seja, aquela chamada que é recebida por e-mail, e aí a parte contrária embargou. O juiz então prolatou uma sentença de embargos. E eu entrei com então um segundo embargo dizendo, opa, peraí, a primeira sentença é nula, não tem assinatura do juiz. Ele de fato reconheceu, devolveu todos os prazos processuais, não houve qualquer prejuízo, mas a sentença era nula, era um ato inexistente. Então, a nulidade absoluta, ela não se convalida. Se ela existir nos autos, você pode arguí-la a qualquer tempo. E aí eu citei o exemplo da citação. A questão da citação é bem importante porque ao longo do processo inteiro, inclusive depois da coisa julgada, é possível arguir a ausência de citação. Tá? A questão da citação, então, ela é bem essencial para o processo e é uma nulidade que não se convalida, é uma nulidade absoluta se existir. Tá? Outros casos de nulidade absoluta, por exemplo, o juiz incompetente, eventualmente uma norma processual que não foi observada corretamente, são casos aí que você tem de nulidade absoluta. Tá? A questão do prazo, via de regra, ela é uma nulidade absoluta, se não for observada. Acontece que existem prazos que podem ser alterados por um ou outro motivo. Tá? Então, por exemplo, um prazo recursal, via de regra na Justiça do Trabalho, o prazo recursal é de 8 dias. Esse prazo tem que ser observado pelas partes. Contudo, existem possibilidades processuais de se prorrogar esse prazo ou mesmo suspender esse prazo de 8 dias, certo? Então, a particularidade tem que ser analisada. Então, a não observância de um prazo não gera, em regra, nulidade absoluta, exceto se de forma
de forma que sem qualquer intercorrência o prazo não seja observado, aí sim, eventualmente você pode ter uma nulidade absoluta, tá bom? Então, exemplo, em vez do serventuário marcar o prazo de 8 dias para recurso, ele marca o prazo de 5 dias para o recurso. E aí ele já põe o sistema para fechar automaticamente e certificar a intempestividade do prazo, por exemplo, agora no sistema eletrônico. Isso poderia gerar uma nulidade absoluta se induzir o juiz a erro de considerar intempestiva eventual peça recursal, tá bom? E nulidade relativa? A nulidade relativa é aquela que permite com que um ato processual seja aproveitado ante o princípio da instrumentalidade das formas. Essa é a regra adotada tanto pela CLT quanto pelo CPC. No CPC, nós temos 2 artigos bem importantes. O artigo 188 e o artigo 277, 188 e 277 do CPC, que vão justamente nesse sentido. Ou seja, a CLT está em consonância com o CPC de 2015, onde só haverá nulidade se provar o prejuízo e, mesmo assim, se existir a possibilidade do ato ser aproveitado por uma outra forma, há de se prevalecer a observância e o aproveitamento do ato processual. Sobretudo no processo do trabalho, em que rege o princípio da celeridade, da economia, da oralidade, da concentração dos atos em audiência. Tá? Então, a ideia é aproveitar os atos processuais da melhor forma possível, observando sempre que esses atos só podem ser aproveitados numa nulidade relativa e não numa nulidade absoluta. Acontece que eventual nulidade no processo do trabalho tem que ser arguida na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos. O que é a primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos? Significa, no primeiro contato dela, ou com a intimação do juiz, ou eventualmente no contato da parte com o ato nulo que está ocorrendo, a parte tem então que arguir a nulidade e demonstrar o seu efetivo prejuízo. E aí a parte então deve adotar algumas medidas. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Ora, se as decisões interlocutórias são irrecorríveis e eventual nulidade pode estar sendo praticada por uma decisão interlocutória, o que a parte poderá fazer? A parte pode, numa situação dessa, apresentar ou uma petição ou, de forma oral, se estiver em audiência, o protesto antipreclusivo. Então, já aconteceu comigo inúmeras vezes em que o juiz adota uma determinada postura ou decide algo no processo e aquilo é uma decisão interlocutória. Então, para evitar a preclusão, eu entro simplesmente com uma petição de protesto antipreclusivo, dizendo, olha, a parte não concorda, porém essa medida é uma decisão interlocutória. Deixarei para recorrer no futuro, tá? Em sede de recurso ordinário. E aí, em preliminar de recurso ordinário, é possível arguir eventual nulidade. A mesma coisa acontece em audiência. Na audiência trabalhista, se ocorrer eventual nulidade, o juiz indefere o depoimento de uma das partes, indefere perguntas, ou eventualmente indefere produção de provas, ali, em audiência trabalhista, a parte deve protestar e os protestos devem constar na ata da audiência. Preferencialmente, fazer constar os protestos explícitos, para que a nulidade possa ser arguida em preliminar de recurso. Então, os protestos antipreclusivos servem justamente para arguir a nulidade na primeira oportunidade. Quero chamar a sua atenção para o fato de você estar em audiência e a nulidade ocorrer ali. Se a nulidade, cerceamento de defesa ou ausência de respeito ao devido processo legal ocorrerem em audiência, não há margem para recorrer em recurso se não houver arguição ali, na hora da audiência, da preclusão, da nulidade, sob pena de preclusão. Tá? Então, muito cuidado com a preclusão, porque a preclusão ela é um ato processual que impõe marcha ao processo. Então, o protesto antipreclusivo mostra justamente o seguinte: você pode marchar com o processo, mas ficou pendente determinada questão que será analisada futuramente por uma instância superior. Lembrando que quando nós falamos de preclusão, preclusão é um ato processual, que ela pode ocorrer, então, de forma consumativa, lógica ou temporal. Tá? E o protesto antipreclusivo interrompe justamente a preclusão lógica, tá, do processo.
ou consumativo, para que justamente a preclusão lógica ou consumativa fique obstada quanto àquele ato, para que ele possa ser arguido no futuro, tá bom? É muito importante que o vício da nulidade arguida seja um vício que possa ser anulado. Ou seja, se o vício puder ser aproveitado, eu insisto, pela instrumentalidade das formas, você aproveita o ato processual, tá? Evitando com que as partes tenham que refazê-lo. Sobre nulidades, esses são os principais pontos. Conte comigo, estou à sua disposição. Até mais.